Quando é que você vai acessar a sua riqueza? Meus amigos e minhas amigas, todos nós recebemos uma riqueza maravilhosa quando nascemos. O grande problema é que nós não sabemos acessá-la. E eu vou te explicar por quê. As pessoas milionárias e bilionárias, elas já entenderam isso. Elas nasceram, na sua grande maioria, iguaizinhos a eu e você. Não nasceram com muita coisa, exceto aqueles que herdaram, mas a grande maioria construíram riqueza. E todos esses que construíram riquezas, eles entenderam qual era a riqueza que eles tinham desde o nascimento. E quando eles tiveram o entendimento sobre isso, ninguém mais segurou eles. E daí eles se transformaram nas pessoas milionárias e bilionárias como conhecemos ao longo da história. Você quer saber que riqueza é essa? Essa riqueza chama-se tempo. Nós aqui no Brasil nascemos com aproximadamente 2 trilhões e 400 segundos de vida. Afinal de contas, a nossa expectativa de vida é de 76 anos. Então, meus amigos, eu, você e todo mundo nascemos com essa riqueza aqui no Brasil. O problema é que a maioria das pessoas não conseguem compreender o tamanho dessa riqueza. E eu vou fazer um exercício com você. Não precisa ser uma pessoa milionária para entender o valor dessa riqueza que todos nós temos, que é o tempo. Pergunta para alguém, mesmo que ainda muito pobre, que esteja ao final da sua vida, o que ele trocaria por todo o dinheiro que ele tivesse e toda a riqueza que ele tivesse. Com certeza a grande maioria trocaria tudo isso por mais alguns anos de vida. Ou seja, trocaria por tempo. E infelizmente, muitas pessoas desperdiçam essa riqueza que ganharam. Esses 2 trilhões e 400 segundos. Grande parte deles são jogados fora, são desperdiçados aqui, onde você está me vendo, nas redes sociais. Ah, Glaucio, mas aqui nas redes sociais eu também aprendo. Sim, realmente. Você escolhe o que aprender, veja o que você tem para aprender e coloque em prática na sua vida. Desligue a rede social e vai colocar em prática. O problema é que a maioria não faz isso. A maioria fica rolando de vídeo em vídeo, de post em post, de perfil em perfil e passa horas, desperdiça tempo precioso da sua vida aqui nas redes sociais. E depois se queixa que a vida não vai para frente. Esse é um dos maiores entendimentos que todas as pessoas ricas, milionárias e bilionárias entenderam e por isso construíram as suas riquezas. Porque entenderam o valor do tempo. Entenderam que essa riqueza que eles ganharam não poderia mais ser desperdiçada. E você? Vai ficar até quando desperdiçando a sua maior riqueza e colocando a culpa em várias coisas na sua vida porque ela não anda? Ela não anda porque você não tem esse entendimento. Não compreende o valor que você tem em suas mãos. Eu vou te contar uma história muito interessante sobre a questão do tempo. Era uma vez, na verdade, essa história acontece com uma reunião lá no inferno. O diabão, comandante de todo o inferno, convocou todos os seus diabinhos para poder encontrar uma maneira de ganhar mais almas lá para o inferno. E você não vai acreditar, nessa Assembleia Geral que ele promoveu, ele deixou que cada um pudesse falar. E ele queria saber como que ele poderia angariar mais almas lá para aquele inferno da qual ele comandava. E aí começou-se o debate, todo mundo falando, e eis que um dá a sugestão. Meu nobre mestre, por que nós não fazemos com que o ser humano trabalhe tanto que não perceba a vida e deixe de fazer as coisas importantes na vida dela? O diabão olhou para aquilo, pensou, interessante a sua proposta, quero ouvir mais. E aí veio um outro diabo e falou,
comandante, por que nós, ao invés de colocar eles para trabalhar o tempo inteiro, por que nós não damos a ele aquela oportunidade deles gozarem a vida, aproveitar aquelas coisas maravilhosas, passeios, mulheres, homens, bebidas, festas, churrascos, carnaval? Nossa, eles iam ficar tão entretidos com isso que eles deixariam de fazer aquilo que eles vieram fazer no mundo. E com isso, trazemos mais almas aqui para o inferno. E aí o diabo falou, realmente, gostei mais dessa proposta. Eis que lá no fundo, um estagiário que estava lá percorrendo lá a reunião e começou a pular, a levantar a mão, eu. E o diabão, vendo aquela cena bem inusitada, falou, vem cá, meu jovem, vem cá, jovem estagiário. Diga, qual é a sua ideia para que trazermos mais almas para aqui, para o nosso inferno? Olha, seu capeta, eu sou só um estagiário, mas eu pensei em algo muito interessante e gostaria que você também apreciasse a minha ideia. Pois não? Pode falar? Aqui é uma democracia, eu mando e você obedece? Fale que eu quero escutar a sua proposta. Mestre, o que eu pensei? Que tal nós fazermos com que o ser humano nunca pense que ele vai morrer? Porque enquanto ele estiver vivendo e não lembre que ele vai morrer, ele vai vivendo a vida, ele vai deixando tudo para depois, ele vai deixando a própria vida em segundo plano, ele vai curtir as festas, ele vai trabalhar demais e ele não vai pensar no tempo e construir aquilo que ele precisa construir para a vida dele. E quando ele perceber, ele está à beira da morte. E aí, na beira da morte, já não dá mais tempo para fazer nada. Então vamos fazer com que esses seres humanos deixem de entender e perceber que a morte também chega para eles. E a partir daquele dia o diabo falou, essa está contratada, nós vamos colocar em prática essa ideia. A partir de hoje nós vamos trabalhar a mente do ser humano para que ele não pense na sua própria morte e acredite que é imortal, que isso vale para todo mundo e menos para ele. Com isso ele nunca se preocupa com a própria vida, não constrói aquilo que precisa construir e nós receberemos eles de braços abertos. Meus amigos, isso é uma história que traz uma grande reflexão, não só sobre o tempo, mas que você pare para raciocinar e pensar sobre a morte. Eu comecei falando que as pessoas milionárias, bilionárias, os ricos já entenderam o valor do tempo e por isso eles constroem o melhor para a vida deles. Eles entenderam e não pense vocês, eles sabem, é lógico que vocês também sabem que vão morrer. Só que por saber disso e refletir nisso, eles não perdem mais tempo. Eles constroem as suas próprias vidas. E você vai ficar até quando sem pensar na sua própria morte? E desperdiçando a riqueza que você ganhou, os 2.400.000.000 que foi dado a você como tempo de vida. Uns conseguem até um pouco mais do que isso. Outros, por negligenciarem, recebem até menos. Até quando você vai desperdiçar a sua riqueza e não vai transformar a sua vida, de fato, numa vida de uma pessoa que seja milionária ou bilionária? E eu não estou falando apenas de dinheiro. Você pode construir tudo isso e ganhar muito dinheiro, mas também você pode não ter tanto dinheiro assim, mas construir uma vida que serviu de exemplo, que valeu a pena ser vivida. Pense nisso. Não desperdice mais a riqueza que você ganhou de mãos beijadas ao assumir a sua existência nesse mundo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal Crescimento, dê o seu like, o seu joinha, curta, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo também. E ajude esse canal a crescer. Afinal de contas, quanto mais você faz isso, mais a plataforma entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Muito obrigado.